Esta é uma questão de estatística. Estamos a falar daquela questão típica de estatística em que pedem o preenchimento de uma tabela de frequências absolutas e relativas e posteriormente vamos tirar algumas conclusões, fazer alguns cálculos, ver a média, a moda, a mediana e portanto o que for necessário. O que é que eu aconselho à pessoa que vai resolver um problema destes? Primeira coisa, entrar no contexto do problema para perceber bem qual a variável estatística em estudo, para estar dentro do assunto, não é? Senão, se olhar para aqui e começa só a ver números, é esquisito. Se conseguir olhar logo e ver o que é que estes números querem dizer no contexto do problema, fica tudo muito mais facilitado, ok? E entrar no contexto do problema é fazer o seguinte, é imaginar que está ele próprio a realizar o inquérito, está ele próprio a fazer o registro dos dados. Geralmente, uma pergunta de estatística é feita através de um inquérito, ou registrar dados, seja o que for, mas sou eu, enquanto pessoa que vai querer resolver este problema, sou eu que vou fazer esse registro. Estou-me a imaginar lá, ok? Vamos supor, considero os seguintes dados relativos ao registro do número de acidentes diários, portanto, isto é o número de acidentes diários num determinado cruzamento, obtidos ao longo de 1000 dias. Pronto, ok. Vamos supor que eu estou lá naquele cruzamento, vou estar lá 1000 dias de manhã à noite a fazer o registro do número de acidentes que há. E reparem que depois de imaginar isto, eu olho para esta tabela e eu percebo logo tudo. Ó. Número de acidentes, zero acidentes. Existiram 200 dias em que eu registrei 0 acidentes. Ok? Tudo começa depois a fazer sentido. Portanto, a frequência absoluta é dada por este NI, ok? Também se representa por um FDA, eu vou já falar aqui na resolução da linha A. Mas então estamos dentro do contexto, ou seja, o número de acidentes varia entre 0 e 4. Não existiu nenhum dia destes 1000 onde eu registrei, por exemplo, 5 acidentes. Não existiu nunca, ok? E a interpretação destes valores deste NI é então esta. Existiram 200 dias com 0 acidentes, existiram 300 dias com 1 acidente, 250 dias com 2 acidentes e assim sucessivamente, ok? Bom, vou então passar aqui à linha A, só ganhar um bocado de espaço. E, portanto, primeira dica que eu gostava de dar é a seguinte: às vezes estas notações aqui podem ser outras. Temos aqui um NI, este NI representa a frequência absoluta. É então, em absoluto, quantas vezes é que eu registrei 0 acidentes, registrei 1 acidente e assim sucessivamente. E por vezes também é representado então por um FA, ok? Pode aparecer um FA, que é a mesma coisa aqui que o NI. Este FI aqui representa a frequência relativa e por vezes também pode aparecer um FR, ok? De frequência relativa, já vamos ver como é que se calcula. Este NI maiúsculo representa a frequência acumulada, a frequência absoluta acumulada, e representa-se então por um F maiúsculo, se nós estivermos nesta notação que eu estou a escrever aqui em cima. Este FI é a frequência relativa acumulada, vamos também já ver como é que se calcula, mas pode aparecer também assim, ok? É só por uma questão de notação. Bom, então, uma outra coisa que depois de entrar no problema, o que eu aconselho é fazer o seguinte: numa tabela destas, por vezes essas tabelas já são apresentadas com esta linha que eu vou aqui falar, mas se não, como é o caso desta, esta não traz esta linha, o que é que fazemos? Somos nós que a construímos, ok? Esta linha é importante porque é a linha do total. E o total vai ser um valor, vai ser uma linha importante para nós fazermos alguns testes de verificação, não é? Para fazer alguns testes de controle, a ver se estamos a fazer bem o exercício ou não, porque nós sabemos que tem que acontecer aqui determinada coisa, vamos já ver. Então, reparem, o total, por exemplo, das frequências acumuladas destes valores tem que dar, neste exercício, tem que dar 1000, não é? Isto tem que dar 1000 por várias razões. Para já diz no enunciado, foram 1000 dias, não é? 1000 dias em que eu estive a fazer os registros. Se isto aqui são os dias em que houve 0, os dias em que houve 1, está aqui tudo registado. No final destes 1000 dias, eu tenho esta folha, isto tem que dar 1000, não é? Poderiam até não dizer aqui 1000 no enunciado, dizer só assim: a tabela representa os dados todos registados nesta experiência, e nós fazíamos a conta e víamos que tinha que dar 1000. Aqui, de preferência, não nos vamos enganar, ok? Porque depois os outros valores aqui vão ser obtidos em função deste também, ok? Bom, vamos então ver como é que calculamos a frequência relativa. Esta é então a frequência absoluta. Em absoluto, vou calcular aqui do zero acidentes, a frequência relativa. Portanto, em absoluto eu sei que foram 200 dias. Como é que eu calculo a frequência relativa? Reparem no nome, frequência relativa é relativamente ao total. É a frequência dos 0 acidentes, mas relativamente ao total, ok? E a frequência, então, relativa calcula-se da seguinte forma. Eu vou utilizar, então, as letras que estavam aqui no início. O FI é igual ao NI a dividir pelo total, ok? Pelo total.
Portanto, esta é, digamos, uma fórmula que o total das frequências absolutas, não é? E portanto, como é que eu chego aqui à frequência relativa do zero? Bem, fácil, não é? O Fi, vou calcular, vou fazer já aqui, será então o 200 a dividir por 1000, ok? A dividir por 1000. E isto vai dar, corta, dividir por 1000 é andar 3 casas para trás, 0,2. Aqui, a frequência relativa de um acidente é o 300, que é a frequência absoluta, a dividir por 1000, ok? Que dá, então, aqui 0,3. Aqui é o 250 a dividir por 1000 e assim sucessivamente. Portanto, é assim que vamos calcular, então, a frequência relativa de cada... Portanto, aqui dá 0,25%. 0,25. O 150 a dividir por 1000. Reparem que isto então estamos sempre no mesmo, não é? É só saber ali aquela formulazita. 0,15. 100 a dividir por 1000, que vai dar 0,1. Ok? Pronto, o que é que acontece aqui relativamente à frequência relativa? O total tem que dar uma unidade, ok? Tem que dar uma unidade. E depois chama a atenção ainda para o seguinte: a frequência relativa pode também ser apresentada em percentagem. Em vez de ser em número real, como aqui está, é em percentagem. Se for em número real, estamos a falar um valor entre 0 e 1, ok? Portanto, a frequência relativa é um valor entre 0 e 1. Se for em percentagem, está entre 0 e 100%, não é? Portanto, isto equivale ao 0% e aqui o 1 equivale ao 100%. Como é que nós fazemos para passar para a percentagem? Muito fácil, é só multiplicar por 100, ok? Porquê é que é multiplicar por 100? Regra 3 simples, reparem, o 100% equivale a 1. O 0,2, por exemplo, vou aqui ver esta frequência relativa, equivale a x. Como é que eu fazia esta regra 3 simples? 0,2 vezes 100 a dividir por 1, não é? Reparem, estou a dividir por 1, facilmente entendemos, é a mesma coisa. Então basta multiplicar por 100. Como vamos sempre dividir por 1, portanto nem estamos sempre a fazer aqui a regra 3 simples, ok? Se eu quisesse fazer em percentagem, eu agora não vou fazer para todos, aqui seria 20%, 30%, 25%, 15%, 10%. O exercício não pede, poderemos apresentá-la assim aqui em número real, ok? Bom, vou então passar à frequência acumulada, a frequência absoluta acumulada. Isto também é fácil de calcular, reparem, a acumulada acumula, não é? É para acumular. Eu vou acumular o quê? A frequência absoluta, portanto esta tem a ver com esta, ok? E depois a relativa vai ter a ver com aquela. Então vou acumular a frequência absoluta. Acumular é fazer o quê? É começar com o valor inicial, que é 200, este vem sempre aqui para o início, 200, 200, e depois vou acumulando. De um acidente houve 300 dias, eu já tenho aqui 200 do anterior, somo, fico com 500 aqui, não é? Acumulo. Agora, 500 mais 250 dá 750. 750 mais 150 dá 900. 900 mais 100 dá 1000. Portanto, vamos acumulando o anterior, ok? Reparem que, consequência disto, aqui no último valor observado, a frequência acumulada, absoluta acumulada, tem que dar sempre o total que nós aqui tínhamos, ok? A frequência relativa acumulada, estamos no mesmo, mas agora vamos fazer aqui com a frequência relativa 0,2, portanto aqui agora vou ficar 0,2, a seguir vem 0,3 e eu acumulo, vai dar 0,5. 0,5 mais 0,25 dá 0,75. 0,75 mais 0,15 dá 0,9. 0,9 mais 0,1 dá 1, ok? Se fosse em percentagem, tinha aqui 20%, aqui tinha 50%, 50%, aqui tinha 75%, aqui tinha 90% e 100%. Portanto, como estamos a verificar também, aqui na frequência relativa acumulada, aqui na última linha também tem que dar ou 1 ou 100%, conforme estejamos em percentagem ou não, ok? E pronto, a tabela fica assim preenchida, não tem mais nada que saber. Só uma dica que eu dou é isto, por exemplo, neste exercício deram-nos a frequência absoluta, não é? E nós tínhamos que completar a tabela em função disto. Poderiam dar aqui a relativa. Vamos supor que me davam aqui este 0,2 e não me davam o 200, mas davam o total na mesma, diziam que era 1000 dias. Bom, eu pegava na mesma nesta fórmula, portanto, e fazia, eu tinha então FI
é igual a NI sobre o total. Ok, mas neste caso estavam-me a dar o FI, não é? Que era 0,2. Eu colocava aqui o 0,2, o NI era o que eu queria saber e o total era 1000. Colocava assim e resolvia esta equação e conseguia na mesma chegar. Reparem, o 1000 está aqui a dividir, passa para este membro, para a operação inversa, que é multiplicar, e ficaríamos então assim com 200 igual a NI. Portanto, poderiam-me dar antes esta coluna no enunciado e eu teria que descobrir esta. E depois de ter estas duas, as acumuladas, é fácil de deduzir, ok? Bom, eu diria que até nos podem, por exemplo, dar uma acumulada e pedir as outras. Nós temos é que ter dados suficientes para trabalhar. A lógica de construção é sempre a mesma. Poderemos ter que andar ao contrário, por vezes, não é? Depende agora o que é que nos dão no enunciado. Bom, vou ficar então por aqui e a seguir já vou resolver as outras questões. Então, até já!